A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo do canal Deus no Controle. Hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro, e a palavra de Deus para o teu coração é: saia das rodas dos escarnecedores, para que você prospere e veja a glória de Deus. No Salmo 1 nos diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, aqui Davi simplesmente assim estava dando uma orientação, né, a diferença entre o justo e o ímpio, né? Bem-aventurado o varão que anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Então assim, nós temos que prestar atenção, né? Por quê? Porque o ímpio ele toma conselho um do outro. Então, assim, eles estão sempre preparados para fazer maldade. Mas aquele que é reto e quer agradar a Deus, ele vai buscar o conselho de Deus, daquele que o Senhor que sabe tudo. O Senhor Jesus é onisciente, onipotente. Então, assim, nós temos que buscar o conselho com o Senhor, né? E ele assim, não também, o Davi também fala, né? Não se detém nos caminhos dos pecadores, né? O pecador tem um caminho que leva, que é mau, irmãos, que desagrada a Deus totalmente, né? Nós temos que andar num caminho totalmente contrário. Isso leva a uma nova criatura, né? Um novo nascimento. Então, assim, tudo que o ímpio faz, né? Maldades, porfias, prostituição, esses tipos de coisa, né? Idolatria, nós temos que fazer tudo ao contrário. Adorar somente ao Senhor Deus, né? Colocar Deus em primeiro lugar, fugir da aparência do mal. É fugir, não é nem evitar, é fugir daquilo que nos faz pecar. Se aquilo que te faz pecar, você não deve nem evitar, você tem que fugir. A palavra de Deus é muito reta em dizer isso, né? Então, assim, e nem se senta nas rodas dos escarnecedores, né, irmãos? Escarnecedores são aqueles que sentam e esperam para ver o mal, irmãos. Então, assim, muitas das vezes a gente vê as pessoas ali conversando e esperam, ai, mas tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo. Ah, então, eu estou aguardando aquilo lá tal acontecer. E é sempre algo de ruim, nunca é algo de bom, irmãos. Nós temos que sentar na roda daqueles que vão falar e glorificar o nome de Deus, não aqueles que simplesmente vão debochar, vão rir das coisas santas, das coisas que verdadeiramente são retas, né? O profano, irmãos, simplesmente é aquele que profana o templo, mas não só coloca a mão ali sendo indigno, mas é aquele que também debocha de Deus, debocha das coisas santas, debocha dos louvores santos, né? Então, assim, a gente tem que parar e ver, né? Talvez até uma piadinha, algo assim, que o pessoal começa a debochar, fazendo piada para vídeos, né? Memes, né? Que as pessoas fazem hoje em dia, até com músicas gospels, né? Mesmo assim, irmãos, isso daí a gente tem que evitar. Então, assim, antes tem prazer na lei do Senhor. As leis do Senhor são os 10 mandamentos, irmãos. E outras coisas que o Senhor manda nos fazer. Então, assim, tudo que o Senhor mandar nós fazer, nós temos que fazer porque isso vai agradar ao Senhor. E isso vai trazer um prazer. Que tipo de prazer? De agradar ao Senhor. Aquele que é reto, ele tem prazer em agradar ao Senhor. Mesmo assim, mesmo a tribulação e mesmo as aflições, se ele se calar e mesmo ali assim como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Então assim, dá testemunho do Senhor, né? Mesmo em meio a provas, em meio a aflições e angústias, não murmurar, não reclamar, isso dá prazer ao Senhor. E aquele que ali sabe que um dia aquilo ali é passageiro, irmãos. E na sua lei medita de dia e de noite, irmãos. Nós temos que verdadeiramente guardar a palavra e meditar nela, né? E não ficar pensando em coisas que vão desagradar a Deus ou que não vêm de Deus, né? O crente ele pensa todo o tempo, chama-se oração 100%, né? Aquele que ora 100% por Deus, ele também está meditando de dia e de noite. Então, assim, ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, né? Então, assim, essa árvore simplesmente plantada ao ribeiro é porque simplesmente a sua raiz é profunda, né? E aí, então, irmãos, essa árvore vai ter sempre seiva ali, alimento para ela, né?
Então, assim, uma árvore que tem sempre água, assim, ela pega os nutrientes dessa água e simplesmente assim, não vai lhe faltar nada. Aquele que agrada a Deus não falta nada, irmãos. Então, e qual dá o seu fruto na sua estação própria. Irmãos, esse fruto tem que ser um fruto digno de arrependimento. Um fruto que venha agradar a Deus. Não é um fruto de uma árvore brava, não. Um fruto que venha desagradar a Deus, não. Não, o crente, ele simplesmente dá frutos agradáveis aos olhos do Senhor. E isso demonstra, né? Frutos de bondade, mesmo em meio à maldade que você venha sofrer, mesmo em meio a tudo que venha fazer de mal para você, demonstrar o caráter de Cristo e estender a mão mesmo àquele que um dia te deu um tapa, irmãos. E cujas folhas não caem, né? E tudo quanto fizer prosperará, irmãos. Então, assim, as folhas não caem por quê? Porque simplesmente assim não vem ventania. Ele está sempre simplesmente assim, ele não fica como um bambu, né? Que balança de um lado, que balança e cai, né? E quebra. Não, irmãos. Ele é simplesmente assim como algo que vai balançar de um lado para o outro, mas a sua raiz profunda não vai deixar com que ele venha a cair. E essa prosperidade, irmãos, muitas das vezes não é financeira, mas é uma prosperidade de paz, uma prosperidade de alegria, e o Senhor vai dando tudo aquilo ali para acrescentar na vida dessa pessoa. Mas daí vem o caráter do ímpio, irmãos. Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha, né? O ímpio, né? Ele anda de um lado para o outro buscando uma felicidade. Ele tem momentos de felicidade, um momento de paz, mas aquilo ali é como simplesmente assim, uma moinha, né? Passa aqui, passa minutos está em cima, minutos está embaixo. E simplesmente o que acontece? Ele de repente ele já não está triste, ao mesmo tempo que está alegre num dia, depois no outro dia já está triste. Ele é inconstante. Então assim, irmãos, a vida do ímpio é assim. Ele vê um momento de alegria agora, mas no dia seguinte já está triste. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, né? Então, assim, no dia do juízo, o Senhor vai se sentar e vai ali, vai julgar a todos, né? Então, assim, uns para galardão, um para reprovação, né? Então, assim, o juízo sobre o ímpio é de reprovação. Então, assim, aquilo ali, tudo que ele fez, o galardão dele já recebeu aqui na terra. Então, tudo que ele venha fazer e o Senhor venha apresentar a ele vai ser reprovado, né? Nem os pecadores na congregação dos justos, né? Então, assim, aquele que é pecador, irmãos, ele não consegue ficar na congregação dos justos, irmãos. Isso também fala sobre igreja na companhia do justo, né? Porque o justo ele busca retidão. Então, assim, o ímpio ele não vai querer andar com aquele que faz o bem, que vai agradar a Deus. Então, assim, quando ele vê os tipos de vestimenta, os tipos de linguajar, os tipos de simplesmente assim, de louvores ou de adoração, o tipo de atitude que o crente tem, o ímpio não vai querer andar com esse tipo de pessoa. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos e o caminho dos ímpios perecerá. Então, assim, o caminho do justo é um. E o do ímpio é outro, irmãos, totalmente diferente. Não tem coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, e essa palavra também, irmãos, fala também lá em Tiago 4-6. Os adultos e adultas não sabem vós que as amizades no mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou, cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz Deus e resiste aos soberbos. Dá, porém, graças aos humildes. Então, assim, aquele que é reto, ele é humilde. Então, assim, tudo que ele vem a fazer, ele agrada a Deus, né? Então, assim, o ímpio, ele procura adúltero, os adultérios, né? Ele procura fazer amizade com o mundo. Como que você faz amizade com o mundo? Porque primeiro você começa a aceitar o mundo. Depois que você começa a aceitar o mundo, você começa a fazer a amizade com o mundo. Então, assim, quando você começa a aceitar o mundo, é quando você diz assim, ah, não, mas isso daí não tem nada a ver. Então, assim, daí você começa a ter amizade com o mundo. Daí você começa a aceitar o mundo, daí você faz amizade com o mundo e depois passa a amar ao mundo. E quando você ama o mundo, você já desagrada a Deus, você já está totalmente longe do mundo. O famoso nada a ver. Ah, mas isso daí não tem muito nada a ver não, que não sei o que, é só uma coisinha simples, mas essa coisinha simples pode fazer com que você venha perder a salvação, irmãos. Então, assim, cuidado, os cuidados vós diz o Espírito, né, das Escrituras, né.
Então, assim, muitas vezes as pessoas falam que as escrituras ali tem muitas coisas ali assim que não tem nada a ver. Então, assim, nós temos que cuidar, né, com os adultérios, com os pensamentos, né, com esse tipo de atitude dessas pessoas, irmãos. E nós devemos nos afastar para que venhamos agradar a Deus, né? Irmãos, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Deus poderoso, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, nos ajudar, meu Pai, a ter uma vida reta de agrado ao Senhor, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha estar abençoando, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo, as nossas vidas, meu Pai, com a sua presença, com a sua sabedoria, com o seu discernimento, com os seus livramentos, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, mais essa semana que se inicia, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, estar dando uma semana de vitórias, meu Deus, para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Ah, Senhor Jesus Cristo, eu profetizo o restabelecimento dessa união, desse casamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, uma semana abençoada a todos que estão, meu Senhor Jesus Cristo, ouvindo a tua palavra, meu Pai. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, a cura sobre todas as pessoas que estão com pneumonia, meu Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, resfriado, com dor na coluna, meu Deus, com hérnia de disco, meu Pai, com câncer, com doença no sangue, meu Pai, com trombose, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venham ser curados, meu Pai, para que seu nome venha ser glorificado, meu Pai. Senhor, aquele que está, meu Senhor Jesus Cristo, com um parente doente, eu profetizo a cura em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, para que o seu nome venha a ser glorificado, meu Deus. Meu Deus, abençoa todos nós nesse dia, meu Pai, e muito obrigado por tudo, meu Deus. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Amém. Você que foi abençoado, dê o seu like e dê a sua curtida. Amém.